Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é com um imenso prazer aí que a gente tem mais uma tarde de terça-feira aí com, né, o nosso webinário, trazendo informações, conhecimento importante para vocês que atuam no mercado aí de energia solar, para que vocês apliquem no seu dia a dia, no dia a dia de vocês, nos projetos, nas negociações, né? E nessa edição, né, não poderíamos estar falando de outra coisa, né, que não fosse sobre o marco legal da geração distribuída, né, ou o projeto de lei aí 5829, de autoria aí do deputado Silas Câmara e relatoria do deputado Lafayette, né? Um tema aí que estava muito quente, né, desde aí do começo do ano, acho que até antes, até no final do ano passado, quando entrou aí em caráter de urgência, né, na Câmara dos Deputados, a gente vem falando do PL e finalmente a gente passou pela primeira etapa, né, que era a aprovação desse texto aí na Câmara dos Deputados. A gente vai falar um pouquinho aí ao longo desse webinário o que deve acontecer aí para frente, né? E falar principalmente aí fazer um resumo, né, do que esse projeto de lei, né, ainda em tramitação, mas bem encaminhado, está trazendo de diferente aí em relação ao que a gente tem atualmente, tá? E a gente trouxe aí, né, especialistas, né, pessoas aí já conhecidas aí da grande maioria de vocês, né, são figuras reconhecidas, né, autoridades do setor elétrico, né, do nosso mercado, para falar sobre esses pontos, né? Então, a gente vai abordar aqui questões jurídicas, questões de viabilidade, né, financeira, e também falar questões aí relacionadas ao futuro, né? Sem querer dar spoiler, mas a gente vai ter aí um trabalho importante, né, da ANEEL valorando aí os benefícios que a GD traz, né, e isso traz aí também uma pitadinha de, não digo incerteza, né, mas de que cenas, né, teremos cenas de próximos capítulos, tá? Já apresentando aqui cada um deles, né, a gente tem aqui, vou pela ordem aqui, o professor José Vanderlei Marangon, da Marangon Consultoria. Temos também aqui o Pedro Dante, né, advogado e sócio do Lefosse Advogados. Também o Bernardo Marangon, né, diretor aí da Exata Energia. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Gostaria de começar com o professor Marangon. Obrigado aí, professor, por participar aqui com a gente. Bruno, obrigado. Espero que tenhamos aí uma hora de bastante debate e que sirva aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? E nos vendo, ok? Obrigado pelo convite e vamos em frente. Ótimo, obrigado, professor. Pedro, obrigado também por participar aqui com a gente, né? Estou aqui ansioso para ouvir as suas falas, viu? Eu que agradeço, Bruno, sempre à disposição. Mais um webinar, um prazer estar com o professor Marangon, com o Bernardo. Certamente aí a gente vai ter uma tarde bem interessante de debate. Sempre um prazer. Ótimo. Bernardo, né, o nosso homem das contas aí, né? Vai falar aqui se a conta fecha ou se não fecha, né? Boa tarde, Bernardo. Obrigado aí pela participação. Boa tarde, Bruno. Obrigado aí pelo convite e boa tarde para todos aí que estão nos ouvindo e nos vendo e aos meus colegas aí, Pedro e professor Marangon. Ótimo. Bom, pessoal, só para antes da gente começar aqui no assunto, né, a gente vai fazer, a ideia é a gente explanar, né, os pontos principais, fazer um bate-papo, cada um colocar aí as tuas ponderações com relação a esses pontos principais, né? Fiquem à vontade para mandar os comentários, as perguntas de vocês ali na seção de Q&A. Já vi ali que já temos já mais de 22 perguntas e nem começamos ainda, viu? Então, promete, tá? Já peço aqui licença, né, e peço desculpa, né, que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né, principalmente as mais específicas, mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui para responder principalmente as perguntas aí mais comuns entre vocês, né? Quando eu digo comum, né, mais pessoas tenham dúvidas em relação àquele ponto. A gente vai ter aqui uma rápida apresentação. O Bernardo aqui, muito dedicado, colocou alguns slides aqui, até para a gente conseguir, né, visualizar. São muitos pontos, né, que estão sendo propostos, e para a gente ficar aí com a parte visual e ter em mente o que está mudando, já
abro aqui espaço para você, Bernardo, acho que você consegue já projetar aí, tá? Já está aparecendo. Aí, após essa rápida explanação do Bernardo, a gente vai aí para o nosso bate-papo e vai trazer as perguntas que vocês já estão colocando aí para nós na área de perguntas. Bernardo, tá com você, tá? Tá ótimo, Bruno. Eu fiz aqui um resumo rápido aí das principais mudanças e pontos aí principais que eu elenquei como, inclusive, mais importantes em relação à questão econômica, né, do negócio. O primeiro ponto é o direito adquirido, né, que foi bastante discutido e aqui pelo PL está garantido até 2045. Acho interessante também, né, que os projetos antes, os projetos após 12 meses da publicação permanecem, né, com a regra atual, e o marco também desse prazo também está bem estabelecido, que é a solicitação de acesso. É um ponto que é importante, e a gente viu isso também com a MP 998, né, do Mercado Livre, o estabelecimento de alguns prazos para você colocar a usina para funcionar, né? No caso aqui a gente tem 120 dias para microgeração, 12 meses para os projetos de mini geração solar e 30 meses para os projetos de mini geração de demais fontes, tá? Então, ponto importante, acho que é o principal aqui do PL, é o direito adquirido, tá? E um outro ponto também que era bastante controverso, né, era em relação à titularidade, né? Se você trocar a titularidade, principalmente para aqueles projetos de alto consumo remoto, os empreendedores tinham medo de perder, né, o direito de entrar numa nova regra, e aqui também no PL isso fica bastante claro, que a troca de titularidade não é uma questão para você perder o benefício, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo tem em relação à conexão, que, né, aqui a gente já fala de solicitação de acesso, então a conexão é parte fundamental do processo, né, da geração distribuída, e a gente tem a questão da garantia de fiel cumprimento, que até, Pedro, é um avanço aqui em relação ao Mercado Livre, né, que não existe ainda, e a gente está vendo bastante problema em relação a isso, tá? Então, ele já uma garantia de fiel cumprimento para você poder, né, pedir o parecer de acesso, a solicitação de acesso. Então, 0%, e o percentual é em relação ao CAPEX declarado, tá, do projeto. Então, 0% para projetos menores de 500 kW, 2,5% para projetos de 500 a 1 MB e 5% para projetos maiores de 1 MB. Tá? Isso daqui vem muito acho que baseado ali no leilão, né? Para você participar do leilão de regulado, você precisa aportar garantia, e isso evita, né, que seja criada aquela reserva de mercado, que às vezes alguns desenvolvedores que não têm, né, a solução para a construção acabem prejudicando outros projetos ali na região que tem mais capacidade para sair do papel. Acho que um ponto interessante do processo, e também diminui um pouco o trabalho lá da distribuidora, que passou a receber muito pedido de parecer, né, e criou-se um mercado de venda de parecer de acesso também. Então, é uma evolução interessante aí para o negócio. Essa garantia de fiel cumprimento é dispensado para geração compartilhada, e eu, em vez de citar aqui, eu coloquei todos os tipos de agregação, consórcio, cooperativa, né, Pedro, se você quiser comentar os outros modelos de agregação que foram permitidos na evolução do PL também, mas, enfim, essa parte é dispensada. E um fato aqui importante para a questão financeira, né, do negócio é você passar a ser pela TUS de IG, né, e não pela TUS de demanda como consumidor. Isso, na maioria, né, das distribuidoras, tem uma redução em relação a esse custo, né, para a mini geração, para quem tem que pagar a demanda, tá bom? E o que eu achei interessante aqui, que serve para os novos projetos e para os antigos também, né, que após a revisão tarifária vão passar a ser cobrados dessa forma. Isso aqui é uma evolução e vem de forma positiva aí a trazer um melhor retorno, talvez, para os projetos, dado que esse custo, né, não vai ser um novo custo aí para os clientes, tá?
Optante B também para geração junto à carga, isso era um ponto que ficou no limbo depois que a ANEEL disse que você teria que seguir, né, a resolução 482 para projetos de geração, mas para o consumidor, né, que está dentro ali da regra da 414, aqui foi muito bem definido pelo PL essa opção junto à carga. Tá? Pontos importantes aí do ponto de vista de estruturação financeira, né? E aí o ponto aqui também que eu destaco é para empresas, né, que tem uma carteira grande, porque, enfim, debêntures de infra, FIPs de infraestrutura, normalmente tem um ticket, né, de investimento mais alto. Mas acho que é positivo, né? Eles passaram a considerar a GD como obras de infraestrutura. Isso permite, né, você estruturar debêntures de infra para o financiamento, né, dos projetos. A debênture de infra é incentivada, então tem um custo mais baixo aí para o empreendedor. E os fundos de investimento e participação em infraestrutura, também pela característica, né, do investimento, tem um custo de capital menor. Isso acho que vem de forma positiva, né, a trazer novos investidores aí para a GD. E o rate, sim, é bem interessante, porque é um benefício que reduz aí as alíquotas de PIS e COFINS dos projetos. Isso ajuda a diminuir o CAPEX, tá? Então, é uma evolução interessante aí para o setor de geração distribuída. Com relação aos créditos, em termos assim, não vi muita alteração, mas o prazo de 60 meses continua, tá, para a utilização dos créditos. E uma evolução, acho que, né, e clarificação, foi a questão de se uma unidade consumidora, né, que detém créditos, ela termina, né, o contrato com a distribuidora e com a participação do sistema, né, de compensação, esses créditos acumulados podem ser transferidos para outras unidades, tá? Então, resumo básico aí para vocês. E aqui eu já entro num outro ponto também que é muito importante, um novo limite, tá, para geração distribuída, ao invés de 5 mega, foi para 3 mega, igualando ali o limite das hídricas, né, que passaram a ser 3 mega, não me recordo, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás. E acho que o principal aqui da nossa discussão, talvez, é como vai ser o futuro, né, do processo. Então, eu diria que para o setor foi uma vitória, né, porque você mantém, né, o direito adquirido e ainda cria pelo menos um prazo, né, de transição de 12 meses. Acho que isso é bem válido, tá? E o futuro, acho que a gente realmente precisa discutir, mas foi isso que foi estabelecido aqui que vocês estão vendo, tá? Então, depois do 12º mês e antes do 18º mês da publicação da lei, a gente tem essa estrutura, né, para unidades menores de 500 kW. A gente vai não compensar mais o fio B e você tem uma escadinha, né, de aumento aí do percentual da não compensação do fio B, tá? Depois de 2031, passa a ser, as regras, né, serão estabelecidas pela ANEEL, sendo que fica claro que seria a alternativa 5, que são os custos de energia, né, que para mim é a alternativa 5, mais uma compensação dos benefícios ao sistema elétrico. A gente vai tentar discutir um pouquinho aqui com vocês esse tema, tá? Para as unidades maiores de 500 kW, aí a gente tem uma compensação de 100%, tá? Já a partir de 2023, uma não compensação, desculpa, do fio B, 40% do fio A e 100% dos encargos de tarifa de fiscalização do sistema elétrico e do P&D, tá? Então, para projetos maiores, a gente tem um peso um pouco maior aí em relação ao PL. Uma pequena diferença aqui, né, para quem entrar, né, depois do 18º mês, ao invés de entrar a regra da ANEEL em 2031, ela vai entrar aqui em 2029. Então, tem uma diferenciação aí em relação aos dois grupos, tá? E, assim, para finalizar, né, e a gente poder entrar para a discussão, esses benefícios ao sistema, né, por mais que o PL define, né, o Conselho Nacional de Política Energética como responsável por definir, né, as diretrizes, o PL já dá
eu acredito no encaminhamento em relação a isso. Então, o CNPE tem 6 meses, tá, para estabelecer as diretrizes e a ANEEL 18 meses para estabelecer o cálculo e a valoração dos benefícios da micro e mini geração. E esses prazos aqui, né, conversam com esse 18º mês, 12º a 18º. Eu diria assim, o empreendedor aqui talvez não tenha ainda uma visão de como que a ANEEL vai se comportar, tá? Então, por isso cria-se esses 2 anos adicional e depois do 18º mês, aí sim, a princípio, ele já sabe, né, o que vai acontecer com o projeto dele e aí fica mais fácil, né, de tomar a decisão. E lá no PL, como eu disse, né, eles já estabelecem algumas diretrizes em relação aos temas que deverão ser considerados, né, em relação aos benefícios, e eles são, né, e até a gente vai aproveitar o professor Marangon aí, que entende bastante, né, de tarifa de distribuição e transmissão, então ele pede para que sejam considerados sinais locacionais, né, desses ativos, os componentes de geração, e aí destaco aqui esse momento que a gente está vivendo, né, de preços altos, hídrica, as perdas elétricas, que é algo que tem que ser estudado, né, como que a geração distribuída está contribuindo na redução das perdas, e, obviamente, né, qual a participação ali da transmissão e distribuição em relação ao micro e geração, do ponto de vista de utilização e, acredito, também do ponto de vista de postergação de investimento. Tá? Então, essa introdução rápida aí, tá, em relação ao PL, e acho que a gente pode abrir para as discussões. Eu vou tirar a tela, né, para a gente ver, qualquer coisa eu ponho aqui de volta para o pessoal visualizar se for algum tema específico, tá bom? É isso, Bruno. Ótimo, muito bom resumo, né? Eu acho que para a gente balizar, né, colocar ali o pé no chão agora e começar a gerar as nossas discussões. Pedro, já quero jogar aí para você, cara. Do ponto de vista jurídico, né, a gente fala muito em direito adquirido, falava em questão de direito adquirido com uma regulação que existia, né, e não uma lei. Então, eu queria que você comentasse isso. E também essa questão, né? A gente já teve essa discussão, mas tem bastante gente aqui que tá nova aqui, e também nada melhor do que relembrar essa questão de uma regulamentação versus uma lei, né? Quem que ganha, né? Vai ter essa disputa, e se sim ou não, né? E se tiver, quem é que leva? Bom ponto, Bruno. Bernardo, obrigado pelo resumo, foi excelente como sempre. Sendo muito honesto, eu gostei muito, tá, do projeto de lei, principalmente essa questão de transição. Óbvio, algumas críticas, mas só para a gente lembrar, né? A geração distribuída, ela nasceu, a ANEEL, de uma certa forma corajosa na época, criando uma resolução específica, 482 de 2012, então não tinha lei, não tinha um marco legal. E depois de algumas discussões, né, a ANEEL, em dezembro de 2019, ela já indicava que alterar a resolução, ela tem um apego técnico, né, entendendo que a matriz solar já expandiu, já evidentemente era benéfica ao sistema e estava trazendo mais impacto, subsídio indireto. E na posição da ANEEL, ela promulgaria, atualizaria a resolução. A ANEEL não tinha transição, era publicada a resolução, nas últimas discussões ela deu 3 meses, publicada a resolução a partir de 3 meses, né, se teria uma nova sistema de compensação, levando para um pior cenário, que é a alternativa 5, só compensando, né, a parte da tarifa de energia, e o pior, não mantendo o sistema atual, né, o benefício, justamente para os projetos já, inclusive, cadastrados. Você teria lá um cenário que, passado 10 anos, então, mesmo que eu tivesse estruturado um projeto sob a égide da resolução anterior, meu projeto seria impactado. Certamente isso ia dar uma grande discussão, no limite até uma judicialização, mas ponto é, a ANEEL, dentro das atribuições dela, não tem o direito adquirido propriamente dito ao regime jurídico, ela poderia promulgar essa resolução. Bom que houve esse consenso no Congresso, esse consenso entre as associações, e essa transição da forma como foi feita, na minha avaliação, ela traz essa previsibilidade. Foi como o Bernardo pontuou, a gente acabou de ter, né, no Mercado Livre, né, vai se acabar o desconto do fio para os grandes projetos, com uma transição também de 1 ano, que a gente está adotando a mesma sistemática. Então, o lado positivo, se mantém o regime até 2045, é um belo ganho. Vejo muita gente reclamando, né, que começou a pagar o fio B muito cedo, né, se imaginava uma transição mais amena.
Mas acho que a grande jogada aqui, o professor Marangon vai, com excelência, vai explicar para a gente, é que na lei, então, a gente primeiro precisa perceber que a política pública, propriamente dita, é do governo. Então, o governo decidiu que a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, ia suportar esse impacto indireto. A ANEEL jamais poderia ter falado isso. Mas fato é, a regulação propriamente dita vai ser da ANEEL. Mas o porquê que eu, particularmente, ainda fico confortável? Porque, justamente, você tem, né, todos os cálculos dos impactos na geração distribuída, mas por uma diretriz do CNPE, que vai ser novamente reafirmada em 6 meses, obrigatoriamente os benefícios da GD, que nunca foram calculados. Acho que é um pouco complexo, o professor Mauro vai explicar para a gente, mas eles deverão ser calculados. E aí é como o mercado, eu gosto dessa palavra do mercado, vai ter obrigatoriamente um encontro de contas. Tá? Então, assim, a gente vai calcular qual é o impacto, mas vai calcular qual é o benefício. E nessa janela, né, depois de promulgada a lei, então, eu vou ter a sanção da lei de, no mínimo, mais 6 meses. Publicada a lei, eu vou ter 12 meses. Então, o investidor, sim, tem previsibilidade. E, evidentemente, a partir do momento que a gente conseguir equacionar esse encontro de contas de benefícios, né, impactos, você vai ter uma regulação mais justa. Pedro, mas voltou o poder da ANEEL? Voltou porque sempre foi. Cabe à agência reguladora regular o mercado. Mas a partir do momento que na legislação há a obrigação do cálculo dos benefícios da gestão distribuída, a ANEEL não vai poder se furtar justamente a fazer essa mensuração. Então, certamente, né, o cenário que vai ser aplicado depois da transição 2029 é um cenário menos impactante do que essa alternativa 5, que só compensaria a parcela de energia. Então, a gente caminha, sim, com certeza, com uma previsibilidade, como o Bernardo falou, concordo, é prematuro ainda já fazer a conta, mas certamente a gente vai conseguir fazer essa conta daqui 2 anos aproximadamente, e o melhor cenário, né, toda essa insegurança que vem se trabalhando, a gente vai deixar e vão ter critérios objetivos. Então, de um ponto de vista jurídico, gostei muito, apesar da lei ter entrado em muitos detalhes, né, por toda essa insegurança de deixar a ANEEL regular, não era para falar de bioptante, não era para falar de muita coisa que a lei vem falando, vai ter alguma contradição com a resolução. Deve da discussão essa questão de vedação de venda de parecer de acesso, essa garantia de fiel cumprimento vai ter uma corrida pelas solicitações de pareceres de acesso, como está acontecendo no Mercado Livre. Então, quando se apresenta uma garantia, se há um problema de conexão, essa garantia vai ser devolvida. Está acontecendo essas discussões já no Mercado Livre. Então, assim, certamente novos pontos de embate vão ser apresentados. Talvez a legislação tenha escrito demais, vai ter alguma contradição, mas naquilo que ela se propôs a dar uma transição, isso está muito claro. Tá? E só destacar, antes de passar a palavra para o professor Marangon, gostei muito dessa flexibilidade também desses novos modelos de geração compartilhada. É a nova realidade da GD, a democratização da geração distribuída. A energia vai chegar para pessoas jurídicas físicas antes da abertura do Mercado Livre, vai chegar com a GD, com os modelos de parceria, vai ter aporte de recursos para a construção de usinas, a gente já tem trabalhado algumas estruturas nesse sentido, e a gente vai tirar um pouco dessa amarra de cooperativa, de consórcios, que são estruturas um pouco incompatíveis, né, com compartilhamento de propriedade e posse de usinas. Se institui o condomínio voluntário, ainda é algo muito complexo, mas na terminologia da lei, outras figuras de associação, o mercado vai se estruturar e achar a melhor estrutura societária para compartilhar a posse ou propriedade de uma usina. Tá? Então, essa flexibilidade da geração compartilhada era algo que o mercado já pleiteava, gostei. Teve uma sacada ali na lei de poder fazer alteração da titularidade do projeto para tentar fugir e ter o benefício do CMS. Isso talvez gere alguma discussão. Na lei também está equiparando para o consumidor alto produtor de energia, justamente para ter uma segurança maior de ausência de cobrança de ICMS. Então, a legislação ela alargou, uma lei federal alargou alguns conceitos do ICMS da legislação estadual, mas eu entendi a estratégia de quem redigiu a lei. Isso talvez traga aí algum benefício. E como o Bernardo falou, só o fato de incluir os projetos de GD como projetos prioritários, questões de infraestrutura, debêntures, mostra justamente essa expansão financeira que a gente precisa ter, justamente com o aporte de recursos. Então, em grande resumo, a gente vai ter alguns debates, mas a legislação caminhou para, pelo menos, equacionar aquela insegurança
de como esse impacto vai ser feito. Então, esse impacto vai conseguir ser analisado, evidentemente, depois dessa janela aí da transição e desses 6 meses da diretriz de CPE, mais 12 meses para a ANEEL regular, e ela vai regular, mas o mercado vai acompanhar, vai debater, vai ser feita consulta pública, isso vai poder ser debatido. Tá? Então, essa é a minha percepção. Ótimo, Pedro. A gente vai voltar em algum momento aí com você, bastante ponto aí para explorar, né? As perguntas já estão acontecendo aqui, mas eu queria passar para o professor Marangon, né? O professor José Marangon como foi bem apontado aí durante a nossa apresentação, especialista nessa questão tarifária, né? Vive isso daí já há algum tempo, roda os modelos todos ali. E aí a pergunta que fica é essa, professor, como é que, né, eu acho que assim, primeiro a gente poderia colocar, né, na opinião aí do professor, como deve ser feito esse processo, e eu sei que o professor não tem nenhuma bola de cristal, ninguém tem, mas como, né, deverá acontecer esse processo dentro da ANEEL? Você que já conhece a ANEEL lá de dentro, né? Ok, obrigado aí, Bernardo, Pedro, acho que já passaram aí pelos pontos principais aí da PL. A questão é o seguinte, a gente abre o arcabouço, né, da política, né, porque eu acho que a lei a gente tem que pensar em política, né, então a política da GD, da geração renovável, ela é importante para o país, acho que isso é notório aqui no Brasil, como é lá fora também, há uma percepção muito forte de que a gente tem que ampliar essa possibilidade de geração distribuída e principalmente de fontes renováveis por conta até da questão climática que nós estamos passando. Passado esse momento, agora vem a questão da quantificação, né? Como é que vai ficar a ANEEL, como é que ela vai conduzir esse processo? A gente não tem uma boa experiência do que foi em 2019, né? Nós tivemos uma primeira avaliação, a ANEEL criou lá umas alternativas, né? 1, 2, 3, 4, 5, e depois, num determinado momento, ela abandonou aquilo e foi para a alternativa 5, dizendo que, olha, eu só vou compensar a energia gerada, o resto não vou mais compensar. Acho que ela vai voltar um pouco atrás nesse processo, e a própria lei aí colocou, o Bernardo comentou, e fez até um gráficozinho ali, onde ele colocou, por exemplo, acima de 500, ela diz, olha, só pode ir a 40% da transmissão, geração, ou seja, ela começa a querer limitar um pouco o poder da ANEEL de regulação econômica, ou seja, da regulação tarifária. Acho que ali não foi muito bom, a lei ali deveria se furtar de entrar no mérito de quanto é que é esse percentual, tá? Mas, bom, de qualquer forma, foi um entendimento, deve ser aprovada a lei do jeito que está, mas resta ainda um fluxo aí, que é a questão do valor que você vai colocar, por exemplo, do fio B. O fio B, todos sabem, é a participação, ou seja, o custo do fio de distribuição, tá? Então, esse custo desse fio, como é que vai ser valorado? Uma pessoa que entra num BT, por exemplo, o que ela perturba o sistema de distribuição, né? Então, você mensurar isso, eu diria que a ANEEL tentou generalizar isso em 2019, ou seja, olha, vou calcular aqui como se fosse todo mundo a mesma coisa, mas se você olhar sobre o aspecto elétrico, aí vamos pensar aí sobre o aspecto elétrico, não é a mesma coisa. A localização é importante, a forma como aquele alimentador, aí eu estou falando alimentador média tensão, quer dizer, o nosso alimentador que a gente vê ali no poste, né? Da média tensão, que é em cima, né? E a baixa tensão, que tem os transformadores ali no poste. Esse alimentador, a configuração dele, a forma se ele atende muito carga residencial ou atende mais carga comercial, isso muda a forma ou o gasto que a distribuidora tem em termos de investimento na rede.
Então, eu diria o seguinte, que o ideal é que esses cálculos fossem feitos de forma regional, tá? Cada região tem a sua peculiaridade, a forma como usa a rede, e aí você calcula esses benefícios, tá? Vou dar um exemplo, na Inglaterra, por exemplo, hoje a GD lá é feito um cálculo específico para cada gente que está entrando em cada região, e se houver postergação de investimento, esse dinheiro retorna para o cara que está investindo, tá? Então, você tem até receita, dinheiro por conta disso. Então, como é que a ANEEL vai ver isso? Qual é o modelo que ela vai usar? Então, acho que existe aí um espaço para a gente discutir bastante, e eu diria que é caso a caso. Por exemplo, falou na transmissão. Opa, se você tem uma região, e eu vou ter que comentar isso, o norte de Minas, por exemplo, que está muita geração, a geração está extrapolando o limite da distribuição, já está indo para a transmissão. Então, nesse caso, o cara que está ali gerando, ele começa a usar não só a rede de distribuição, mas ele extrapola, extravasa para a transmissão. E aí ele deveria pagar a transmissão. Então, você vê, a mesma potência, você tem condições diferentes e que você teria que avaliar essa tarifa de forma diferente. Essa é a grande questão da inclusão do locacional no processo. Tá? Então, qual é a ideia? Eu vou indicar para o investidor que, olha, esse local aqui é interessante, nós temos mais geração distribuída. E aí ele vai pagar uma tarifa menor. É claro que isso fica um pouco meio... O pessoal fala, poxa, mas eu estou na minha cidade, então vai depender de como a minha cidade está em relação à rede básica, se eu tenho muita geração perto. Basicamente, eu estou dizendo assim, sobre o aspecto elétrico, tá? A gente tem levar isso em consideração. Bom, então, acredito que a ANEEL vai pensar nessas condicionantes aí para tentar imprimir aí um valor ou trabalhar nessa avaliação, tanto aí do fio B como o fio A, que o fio A é a transmissão, e a questão dos encargos aí também incluídos nessa tarifa. Tá? Mas não é uma tarefa fácil, tá? Mas vamos ver o que a ANEEL como é que ela vai conduzir essa consulta pública que provavelmente vai acontecer, né? Sobre a mensuração aí dos benefícios e custos da rede de distribuição e transmissão. Ok? É isso, Bruno. Ok, professor. Pegar aqui já uma carona aqui, vou passar para o Bernardo novamente. Bernardo, tem principalmente esse embate aí, né, da valoração para acontecer, né? Mas o que a gente já consegue avaliar, né, dado aí os cenários, né, atuais e as previsões aí, como é que fica a questão de viabilidade financeira? Né, a gente viu também a questão, né, os projetos de maior porte acima aí de 500 kW, né, que é também uma mudança que está acontecendo, né, esse limite aí. A gente deve ter a gente vai ter ali uma não compensação de parte ali dos custos, né? Mas por um outro lado também tem a questão da TUS de G, né? Como é que tá, né, desses projetos de maior porte e também entrando um pouquinho nos projetos abaixo de 500 kW aqui, como é que vai ficar essa questão aí de payback, rentabilidade? Perfeito, Bruno. Pergunta difícil, tá? Porque cada distribuidora é de um jeito, né? Cada uma tem uma estrutura tarifária, né? E valores diferentes, tá? O que eu posso comentar aqui em termos de planejamento do negócio, acho que o desenvolvedor, o integrador, o investidor, né, de GD, ele fica tranquilo aí, pelo menos por um ano e meio, talvez, né? Não sei. Porque vai permanecer na regra anterior, então provavelmente vai acelerar investimento, tentar, né, conseguir construir as usinas, e do ponto de vista aí de manter o negócio e atingir aí as metas de investimento, ele vai ter uma corrida aí para manter o que tem hoje
e muitos anteriores vão ser beneficiados, né? Dependendo, né, Pedro, como que ele alocou o custo da demanda contratada, se é um risco dele, gerador, ou se é um risco do cliente, quem assumiu esse risco vai se dar muito bem no seu contrato de locação de equipamentos e operação e manutenção, tá? Então, esse é o primeiro destaque que eu dou para quem já está operando e para os próximos investimentos aí, antes, né, da publicação, aí, pelo menos 12 meses após. O que eu coloco assim, em relação à TUS de G, ela ajuda muito essa perda de receita, tá, que a gente observa. Vou tentar analisar primeiro os grandes projetos, né, que tem a questão da TUS de consumo, que muitas vezes é 3 vezes ou 4 vezes maior do que a TUS de G, né, que vai passar a valer. E o impacto, né, dessa mudança, eu diria que em média, né, deve estar na faixa dos R$100, R$140 por megawatt-hora, dependendo, obviamente, da distribuidora, tá? Isso compensa um pouco o fio B, tá? Porque o fio B, ele varia, ele já tem um gap maior, assim, de variação, então deve ser de R$140 a R$250 por megawatt-hora. Então, você tem, de certa forma, com a TUS de G, o impacto, né, da não compensação atenuado. Isso ajuda, né, ao payback aí dos porque o payback só avalia quando o dinheiro vai retornar, né? Mas do ponto de vista de retorno, a gente precisa entender o que vai acontecer pós, né, 2031, para quem investir 12º mês e 18º mês após a publicação da lei, 2029 para quem vem investir após, tá? E aí o que eu coloco aqui é que a briga continua, né? A gente vai discutindo, né? Provavelmente vão ter novas CPs para discutirem os benefícios, né, da micro e mini geração. E outra coisa que também é muito difícil a gente perceber é como o CAPEX vai se comportar, né, daqui a um ano. A gente vai continuar sendo espremido com relação ao câmbio, nossas taxas, né, básicas de juros, elas vão continuar subindo, ou a gente vai ter uma redução. O equipamento, né, a gente ainda vai continuar tendo essa corrida de commodities, de aço, que influencia as estruturas, a gente vai continuar tendo o problema do Covid, que impacta, né, a logística e o transporte das placas. Eu diria que o investidor vai ter que ficar de olho, né, nessas questões, mas eu entendo que a gente está evoluindo para liberar mercado, né? E ali, quando a ANEEL busca, né, depois de 2029, 31, o PL busca a alternativa 5, e essa valoração dos benefícios locacionais, até uma antecipação do que seria uma liberalização do mercado livre, tá? Então, o empreendedor ele tem que, acho que, correr para conseguir montar uma carteira boa, né, de projetos, e a hora que ele entrar nesse novo modelo, né, de regras, ele vai ter que observar bem o CAPEX, como é que está. Eu diria que atualmente você tem uma perda importante aí de retorno, e como o CDI, a Selic está mais alta, a gente tem, né, um investimento um pouco prejudicado. Mas eu não sei como isso vai evoluir daqui a um ano e meio, tá? Eu diria que o investidor tem que participar dessas discussões de CPs, de entender quais são os benefícios, de pensar em localizações diferentes, né? Todo mundo foi para o norte de Minas, será que não é melhor ter uma usina mais próxima de uma carga? Isso, a princípio, deve ser, né, avaliado nessa nova questão de localização. Então, são coisas aí que vão ter que ser avaliadas, e uma vez que ele tem um portfólio, né, às vezes ele consegue capturar sinergias de operação e manutenção das suas usinas, enfim. Isso, tentando finalizar aqui, grandes projetos. Os pequenos projetos aí vai ficar muito na questão da simultaneidade, né? Quanto que é gerado, consumido ao mesmo tempo. Quando isso acontece, você acaba economizando toda a conta, você vai ter que começar a avaliar a questão do armazenamento, né, para aumentar o fator de simultaneidade. Então, eu diria que para os integradores, para as empresas, né, que exploram o rooftop, talvez o impacto dessa mudança seja menor, dado que você tem
um fator de simultaneidade maior, e futuramente, acredito, né, a gente tem trabalhado muito nessa questão do armazenamento, soluções de armazenamento que venham a contribuir, né, para reduzir essa ineficiência da rede, né, como bateria virtual aí do rooftop, tá? Então, não sei se eu fui um pouco evasivo, mas para investimento, cara, você tem que refletir sobre os cenários, quais são as principais variáveis aí que vão afetar, e também ter planos de ação, né? Acho que o plano de ação principal é acompanhar essa discussão e tentar trazer de forma justa os reais benefícios, né, que a micro e mini geração trazem, e que são grandes, né? Num país que a gente está com a transmissão, né, professor Marangon, bem complicada, né, em termos de transferência de energia do Nordeste para o Sudeste, né, problemas de atendimento à carga na ponta. Eu acho que a microgeração e a mini geração acabam apoiando e ajudando muito na gestão, né, da operação do nosso sistema. E ter geração próxima à carga para o nosso país é fundamental. Não, legal, Bernardo. Eu acho que esses pontos todos aí que você colocou, né, são vários pontos de mudança, né? Algumas coisas foram alteradas para que vão gerar benefícios aí para os projetos, outras nem tanto. Até esqueci de comentar com você a questão do enquadramento no REID, né? Também eu acho que é uma coisa importante também, né? Tá aí de repente, uma das alavancas compensatórias daquelas coisas que de repente vão alterar e onerar um pouco mais os projetos, né? Eu acho que, acima de tudo, o integrador, o instalador, né, as empresas aí que desenvolvem os projetos tem mais variáveis agora para levar em consideração, né? E já falando também, né, isso, de uma certa forma, gera separação para aqueles que se informam, que conhecem o que está acontecendo, conhecem quais são as variáveis, buscam, né, tá sempre aí renovando esses conhecimentos. Então, também está aí, né, um ponto a ser considerado, né? O jogo vai ficar um pouco mais complicado, mas para quem está preparado, isso gera uma diferenciação. E eu queria aproveitar aqui, eu tinha aqui uma pergunta para o Dante aqui, mas eu vou aproveitar o teu gancho aqui, Bernardo, falando de armazenamento, né? E você falou aí também das questões aí de simultaneidade, né? Então, principalmente quando a gente fala nos sistemas residenciais, a simultaneidade ela é muito baixa, né? Então, o consumo ele está deslocado em relação ao momento de geração, né? Isso, né? Eu queria perguntar para o professor Marangon aí, isso de uma certa forma impulsiona, né, a questão aí do armazenamento nesses tipos de projetos, né? E até assim, né, gostaria de, né, pegar um pouco aí da experiência que a gente tem internacional, né? Por exemplo, a gente pega lá na Austrália as VPPs, né, os projetos aí que são instalados aí próximos dos centros de consumo, né, às vezes com simultaneidade baixa, como é o nosso caso, né? E aí utilizar o armazenamento em prol da rede, né, e remunerar ele de acordo. Como é que fica o armazenamento nessa história toda aí, professor? O armazenamento, ele entra em vários lugares na rede elétrica, né? E na questão da geração distribuída, ele tem um papel relevante, tá? Por quê? E aí depende muito da condição do alimentador, conforme comentei com vocês, né? Por exemplo, se eu tenho um alimentador residencial, fortemente residencial, o armazenamento faz um papel imprescindível. E aí, você pode até calcular os benefícios que ele traz junto aí com uma placa fotovoltaica ou um conjunto de placas, e aí isso pode ter ganho tarifário, tá, para o investidor. Então, se a ideia da lei foi, olha, Anel, você tem que calcular benefícios e custos muito bem calculado. Então, traz um espaço importante para o armazenamento. No caso da carga comercial, como a ponta, normalmente, nesses sistemas, ela fica às 14 horas, 15 horas, eu diria que a placa solar já dá uma sustentação na questão da ponta. Então, ela traz já um benefício para a ponta e isso a ANEEL vai ter que valorar isso. Agora, a questão é o seguinte, se você incrementa muito placa solar,
que acontece com a curva de carga? Ela começa a ficar quase que um pato, né? A gente chama até curva do pato. Aí o armazenamento entra para ajudar também e vai ter um ganho importante aí. Ou seja, o armazenamento ele vem junto e ajuda no dimensionamento desses benefícios, inclusive em serviços que a gente chama, que a gente não explora aí, e até a geração distribuída pode entrar, e até a PL colocou aí a questão dos serviços ancilares, que ela pode prover para o sistema e ser remunerado por isso, ok? E aproveitando aqui, professor, é possível a gente ver alguma coisa mais concreta, de repente, nas diretrizes do CNPE e também na metodologia, né, e consequentemente na metodologia proposta pela ANEEL, a inserção das baterias nessa equação aí de valoração da geração distribuída? Eu acho, é aquilo que eu disse. A partir do momento que ela quer que sejam refletidos para o acessante à rede, para o usuário da rede, ou usuário do sistema elétrico, ela vai ter que atender a todo tipo de equipamento, tanto equipamento de geração, como também de armazenamento. A questão é, vamos valorar esses benefícios. Existem aí uma gama de benefícios possíveis, tá? Que não foram valorados ainda, e aí sim, é importante, pode ser imediato, tá, Bruno? Agora, a gente tem que ver os benefícios, contrapor com os seus custos, e aí ver a viabilidade, tá? Então, a ANEEL pode fazer isso, a gente pode fazer isso e trabalhar nesse sentido. É claro que sempre olhando o benefício para a rede, porque aí evita-se do grande problema do efeito Robin Hood ao contrário, que não existe isso, tá? Então, a partir do momento que você diz, olha, tem benefício, você pode até naquele momento, no curto prazo, não ser bom, mas a longo prazo, por exemplo, você postergar um investimento, melhorar a operacionalidade do sistema, que a gente, inclusive, está perdendo muito com a diminuição das hidráulicas. Ou seja, se a gente mostra isso e diz, olha, você vai ter um benefício, você, consumidor, no final das contas, você vai ganhar com isso, aí a coisa fica bem justa, vamos dizer assim, para todos e para a sociedade. E acho que aí o governo tem toda a vontade de que isso venha a ocorrer, ok? Ótimo, professor. Professor, bom, ó, Bernardo e Pedro ainda vão continuar com a gente aqui, tem bastante pergunta para vocês aí, tá? Mas eu fiz aqui eu coloquei, né, de propósito aqui o professor, mas na conversa que o professor tem um compromisso daqui a pouco, né? Já isso. Agradeço demais, professor, nós todos agradecemos, né, o esforço que o senhor fez para estar aqui com a gente, importante, né, essa questão da valoração, o ponto aí, né, que está, de uma certa forma, criando um frisson no mercado, né, né, é o ponto, vamos dizer assim, né, principal ponto de incerteza, mas que o senhor colocou muito bem aí, né, nas questões de uma forma bem clara como isso deve acontecer, né, Isso. Estamos aqui, viu, Bruno? Na hora que precisar, vamos trabalhar junto aí, porque tem muito trabalho pela frente, mas a gente consegue uma maneira justa para todos, em prol aí da sociedade brasileira, do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. E temos que estar juntos com a distribuidora, não tem que brigar com a distribuidora. A distribuidora tem o seu papel muito forte nesse processo. E eu acho que é uma questão aí da gente chegar num denominador comum aí. Mas obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. Sucesso a todos vocês aí no seminário. Eu vou continuar aqui, mas a hora que eu puder, eu tenho que dar uma saída. Obrigado. Okay. Obrigado, professor. Pedro, já vou trazer você para a discussão aí. Tem existem muitas questões aqui de várias pessoas falando sobre, foi aprovado na Câmara dos Deputados. E aí, né? O que a gente tem que esperar? O que vai acontecer? Quais são aí os próximos passos para que essa lei, de fato, seja publicada e entre em vigor? Não se preocupe, eu estou aqui, deixo o Bernardo com o conhecimento dele, o professor Monangon. A parte jurídica ficou mais fácil, tá, Bruno? Então, deixa a parte técnica e eu estou aqui, tá? Aguardo aí para quando precisar, fica tranquilo. Tá, mas então, e com relação a essa tramitação, né? A gente teve aprovação na Câmara. Vai para o Senado, depois o que deve acontecer?
De uma forma simples, tá? Como qualquer lei, de fato, né, ela precisa ser aprovada tanto na Câmara. O bom, né, que a votação foi maciça, foram só 4 deputados, né, que votaram contra, 484 votos favoráveis, se não me engano. Vai para o Senado, então, no Senado, na casa, 81 senadores, é onde se espera também uma aprovação, dado que é um consenso, e aí, consequentemente, para uma sanção presidencial, são os passos aí necessários para virar uma lei ainda, tá? Mas dado, né, que já é um texto de consenso, evidentemente, foi feita uma bela articulação, acho que poucas vezes nesses últimos anos, né, teve uma convergência num assunto tão polêmico. A expectativa é que isso seja sancionado, aprovado no Senado, em ato contínuo, sanção presidencial, mas dado, né, toda essa discussões que a gente está tendo de reformas tributárias, imposto de renda, reforma administrativa, é o que pode aí travar um pouco a sanção, mas o que eu tenho visto aqui, do que as assessorias especializadas se estima aí que em 6 meses se deve ter essa sanção presidencial. O que também não é ruim, porque até lá vale a regra atual, e a regra atual é justamente a gente ter, né, o benefício atual, e certamente acho que mais do que nunca os investidores têm que aproveitar essa janela de oportunidade, porque o que vai vir a ser alterado justamente tem essa previsibilidade. Ótimo. Eu vou pegar aqui uma pergunta que a Érica fez, né? A Érica Araújo, aqui, jornalista do Canal Solar. Ela pergunta o seguinte, né? Pedro e o Bernardo também, né? Se quiser responder. Caso o Senado modifique algum ponto do projeto de lei, né, a proposta volta para a Câmara dos Deputados, né? E outra coisa, né? Com relação ao texto, né? Quando for para a sanção presidencial, o presidente ele pode vetar o texto por completo ou vetar alguns pontos que, de repente, ele vem achar que não faz sentido? Então, de uma forma simples, se tiver uma alteração conceitual, volta, evidentemente, para a Câmara, mas, como eu disse, dada a articulação, dado que é um texto de consenso, dado que, evidentemente, você está privilegiando a geração de energia solar no momento de pré-crise de racionamento, é um tema sensível que, evidentemente, todo o governo está alinhado na sua votação. E, sim, o presidente sempre vai ter a atribuição de vetar a lei na íntegra, ou, evidentemente, vetar alguns artigos. Na sanção presidencial vai ter uma exposição de motivos, né, justamente da legislação, é onde vai ficar claro aí se vai ter algum artigo que vai ser vetado ou não, mas dado até o posicionamento, né, do governo, e dado que a SPL contou muito com a articulação do Ministério de Minas e Energia, na minha percepção, é um tema aqui que não é para ter uma divergência conceitual com o atual presidente da República. Tá ótimo, Pedro. Bernardo, bastante questionamento aqui também com relação ao optante B, né? Na prática, o que muda, né, com o texto da lei? Olha, respondendo rápido, né? Como eu disse, para a unidade exclusivamente geradora não muda nada, né? O limite é 75 kW, mas para a unidade consumidora que tem lá os requisitos, né, de poder escolher para B-optante e queira, né, investir numa usina solar, ela não vai ser obrigada, né, a mudar, né, a sua estrutura tarifária, indo para a tarifa de média tensão, em função de ter, né, na sua base um parque com uma potência acima de 75, tá? É uma regra mais voltada para o consumidor, que já é, né, atendido pela B-optante, e aí, se vieram, né, a querer investir na energia solar, não precisa mudar a sua estrutura tarifária em função disso, tá? Foi a única mudança que aconteceu nesse quesito. E até interessante isso mesmo, né? A questão do bioptante, né? A gente fala aqui da potência, tem a questão lá do 1,5 vezes a potência limite ali, né? Para se migrar para uma eventual tarifação como é do grupo A, né? Com ponta, fora ponta, demanda contratada. E
e fazendo essa conta aí, né, do jeito que é hoje, 75 kW, né, vezes 1,5 vai dar lá no 112,5, né, o pessoal fala bastante aqui, bastante coisa, bastante questionamento com relação a isso, né, então o texto contempla isso, né, 1,5 vezes os 75 kW, é daí que vem aí os 112,5, tá? Isso daí é potência do transformador, né, como também foi colocado ali no texto de uma forma clara, e isso tem a ver com a potência AC, né? Até tirando algumas dúvidas aqui do pessoal, né? Isso tem a ver com a potência de inversores da tua usina, né? Se você conseguir sobrecarregar ela, como a gente sabe que é possível e na verdade, uma boa prática de projeto a gente trabalhar com sobrecarregamento no inversor, né? Não tem problema, né? Tem que respeitar os limites físicos dos equipamentos, né? Mas para efeito aí da lei, né? Da regra, leva-se em consideração a potência de saída dos inversores. O Bernardo, uma coisa aqui também que o pessoal tem confundido um pouco, e aí eu vou dar o benefício para o pessoal também, porque são muitos prazos, muitas datas, né? É 12 meses, é 18 meses, quem mais aí tem período de transição de 6 anos, aí dependendo se você tem o parecer de acesso durante o 13º e o 18º mês, aí você tem mais 2 anos. Então, tem bastante pergunta nesse sentido, então eu vou abusar um pouquinho da tua boa vontade, do teu conhecimento, para falar um pouquinho desses prazos principais, para ver se a gente consegue clarificar aí para o pessoal. Perfeito, Bruno. Eu vou colocar aqui na apresentação. Eu vou ter que tirar aqui e derrubar você. Pode pegar o controle aí. Para colocar aqui. Eu acho mais fácil com o visual. Me avisa aí quando vocês estiverem vendo. Está na tela. O principal aqui é o seguinte, né? Primeiro, ter em mente que o marco para valer, né, uma regra ou outra é o pedido de solicitação de acesso, mas isso não caracteriza que você vai ter esse benefício para sempre, né? Você tem um prazo para colocar a usina em operação, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? O marco é o parecer de acesso. E ele tem um prazo para acabar, tá? Inclusive, eu estou olhando aqui o chat, o pessoal falou do fiel cumprimento, que agora o cara tem que pagar para poder ver se tem custo, né, de obra. Se você desistir do parecer antes de 90 dias, você recebe, tá, a garantia de volta. Então, você não vai perder esse dinheiro. Tem umas regras ali que você precisa observar que evitam esse tipo de coisa. Mas, com relação ao prazo, colocar que o marco é o parecer, né, a solicitação de acesso, que são coisas diferentes, mas o pedido, né, de solicitação, e você tem um prazo para colocar a usina em operação, né? Então, vamos supor que no limite, né, do momento ali, vamos supor que o PL seja publicado, né, pelo presidente, sancionado pelo presidente, publicado em 31/9/2021. Se você entra em 30/9, né, de 2022, que são 12 meses, né, após a publicação, um pouco antes, você vai ter 120 dias para poder entrar e gerar energia. Tá? Se você for microgeração, ou seja, rooftop, pequenos projetos ali no máximo de 75 kW. Se você for mini, então você entrou com parecer, você vai ter 12 meses ainda para construir a sua usina. Tá? Solar, porque a solar a princípio tem uma velocidade maior, né, de implementação. As outras fontes, né, CGH, a gente sabe que é complexo, né, a construção, às vezes demora 2 anos, né, para você construir. Eles deram um prazo maior, que é mais ou menos 2 anos e meio para você poder colocar o projeto em operação, tá? Então, eu diria o seguinte, o que vale, né, é o pedido de solicitação, e se você entra ali nos 49 do segundo tempo, você tem que cumprir esses prazos em entrada da operação, senão você se enquadra na nova regra, tá? Um outro ponto que é importante, e aí já falando da nova regra, se você entra depois, né, você tem aqui eu diria que um intermediário aqui, que é entre o 12º mês e o 18º mês da publicação da lei. Ou seja, imagina que você entre com a solicitação de acesso em outubro
outubro de 2022, tá? Supondo que a lei foi publicada nesse ano, né, em 31 de setembro. É que eu acho difícil de acontecer, tá? Já levantando aqui. Mas, enfim, então você vai ter um prazo adicional aqui até 2031 para a compensação do FIU-B, e aí depois vem a regra que a ANEEL estabeleceu, tá? Fica mantido essas questões aqui de prazos para você pôr a usina para operar, tá? Se você coloca, né, a BED, né, a solicitação de acesso depois do 18º mês, aí sim você já entra na nova regra, que eu diria final, né, que termina aqui. Você, em vez de 2031 entrar na nova regra da ANEEL, você entra em 2029. Mas, assim, eu aqui trouxe poucos pontos, né? Tem muitos detalhes, eu vi várias perguntas aqui, então tem que olhar com atenção, né? Tem uma parte só sobre solicitação e conexão, tem que ver bem ali os prazos para você não incorrer em erro, né? Mas observar primeiro, né, essa oportunidade de pedir a solicitação de acesso agora, antes da publicação da lei e depois dos 12 meses, e atender a entrada em operação dentro desses prazos aqui, que foi colocado no PL, tá bom? Ótimo. Eu queria aqui colocar que é uma questão, né, para vocês dois, né, vocês dois são aí, estão muito presentes aí nas estruturações, né, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista jurídico aí dos projetos, né? Como é que o mercado, como é que o investidor recebeu essa notícia do PL, né, dessa sinalização aí para um fechamento, né, desse ponto e com ali uma espinha dorsal ou, né, o final ali, eu acho que particularmente, né, isso daqui é uma questão particular minha, eu acho que esse texto deve sofrer pouca ou nenhuma alteração significativa aí no Senado, enfim, e também aí com a sanção presidencial, né? Mas voltando aí, como é que o mercado tem recebido essa notícia aí? Começar com o Pedro aí que tá mais quietinho aí. Sim, Bruno, sendo bem pragmático, a gente não parou nos projetos de geração distribuída em nenhum momento, tá? Então a gente tem projetos grandes no âmbito nacional, mesmo com discussão de Covid, discussão de alteração de dólar, fechamento de portas. Não foi esse cenário regulatório, né, justamente, que trouxe essa insegurança. O que vai mudar é justamente uma maior segurança financeira dos agentes de financiamento no aporte de recurso financeiro. Então, você tinha muito AGD local, justamente com o custo, né, aqueles financiamentos. Você expandiu como? Os projetos de autoconsumo remoto, onde você alocava no gerador, né, a responsabilidade da captação de recursos, fazia os contratos de longo prazo com os consumidores, telecom, rede de varejo. Então, a gente trabalha muito até hoje com esses projetos, tá, âmbito nacional. E justamente agora você vai ter, né, essa maior segurança do projeto de lei, e você vai caminhar agora para esse cenário de geração compartilhada, né, dado que você tem milhões de potenciais consumidores que podem produzir a sua própria energia, dado que a gente vai ter um aumento da tarifa de energia que já está acontecendo por essa escassez hídrica, por toda a questão de pandemia. Então, a gente vem no movimento tarifário alto e aí você entra, né, justamente com um projeto de lei que, como o Bernardo falou, todo mundo tem aqui, no mínimo, até publicar a lei, mas 12 meses, tem 18 meses para botar uma usina de pé. Que eu saiba, em 6, 8 meses, você coloca uma usina de pé. Então, vai ter uma corrida muito grande para a estruturação desses projetos maiores. É justamente aí, eu acho que onde você tem um fato novo para dar uma segurança adicional dessas estruturas maiores de geração compartilhada. Tá? Ótimo. E Bernardo, como é que você está? Olha, Bruno, eu acho que a questão do direito adquirido, né, é o principal, e eu acho que foi visto com bastante... acho que foi bastante positivo aí, né? Porque mesmo ali nas propostas da ANEEL, a gente tinha uma mudança aí das regras, né? Para quem já estava no processo. Então, esse direito adquirido até 2045 dá um prazo longo, você manter a regra,
essa transição de 12 meses, acho que também é muito importante, né, para você não mudar em cima da hora, né, as regras, porque é o que eu falei, várias variáveis precisam ser avaliadas, né, para você tomar a decisão de investimento. Então, cria um tempo, né, para o investidor refletir. Então, eu diria aqui que a mudança de titularidade também, né, não perda desse benefício em função de mudou o cliente, né, era um cliente aí de alto consumo remoto, passou 5 anos, fechou com outro cliente, essa mudança também, e garantir que você vai permanecer, né, com os direitos, acho que abre portas para M&As, consolidação de projetos, novos projetos nesse período que a regra está clara, né, e enquanto isso o investidor vai vendo, né, as variáveis, como que elas estão se comportando, para se planejar para esse futuro pela futura mudança da regra. E aí você dá mais tempo para o setor discutir, né, essas questões dos benefícios, não ficar essa briga maluca, né, do pessoal, né, que defende a GD falando de taxa e dos outros falando coisas, né, de Robin Hood ao contrário, que assim, por mais que cada lado, né, tenha um pouco de razão, não faz sentido, né, a gente tem que levar essa discussão de novo, né, para o campo técnico e defender a realidade, né, para a gente buscar a justiça. Então, eu acho que esse ponto aí de dar mais tempo à discussão, eu também acho que foi bastante bem recebido aí pelo mercado, tá? Mas direito adquirido, acho que é excelente. A questão da troca de titularidade é uma das maiores preocupações que eu via como investidor e como consultor também, tá bom? Muito bem. Bom, eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui com, né, com o prometido, né? Passamos os pontos principais, né? Faço aí também das palavras do Bernardo e do Pedro também, né? É um texto bem, né, extenso, também não é tão extenso assim, né? São algumas páginas aí, mas eu acho que vale a leitura para quem está, né, todos nós aqui, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão participando são investidores no setor de energia solar, seja com capital, seja com tempo, seja com os sonhos aí, né, de serem realizados, né? Então, vale a pena vocês, como investidores, olharem para isso daí. Nós procuramos responder aqui as principais perguntas, né? Ficaram algumas ainda para trás, tá? A gente vai estar respondendo, condensando elas aqui, respondendo depois por e-mail, né? A gente teria que ter um tempo aqui infinito aqui para responder todas elas, mas a gente vai consolidar todas elas. Gostaria também de fazer o convite para todos vocês, né? A gente tem um curso aqui no Canal Solar de Mercados e Regulação, né? Modelos de negócio, onde a gente explora aí esses modelos, né, de projetos, né, que são aí utilizados em geração distribuída, no mercado livre de energia também, né, bastante projeto tem sido estruturado, mas principalmente para o pessoal que está na GD, né, quem de repente entender com um detalhamento maior, né, essas análises a gente vai fazer nesse curso também, né, tem feito sempre aí ao longo, né, dessas discussões todas, tá? E, mais uma vez, né, um prazer imenso aqui estar recebendo o Bernardo, recebendo o Pedro, o professor José Marangon também, que acabou saindo um pouco mais cedo, né? Agradecer a disponibilidade de vocês para estar aqui dividindo o conhecimento de vocês. Boa, sempre à disposição, Bruno, sempre um prazer, Bernardo, e acho que um cenário de tanta notícia ruim ainda, né, de economia, de discussões, esse PL, acho que eu vi algumas críticas, algumas não tão justas na minha avaliação. Negociar um projeto de lei no Congresso tem sido muito difícil, dado, né, os interesses conflituosos, mas, sem dúvida, eu acho que é um caminho muito bom para a gente avançar nesse segmento de geração distribuída. Eu, particularmente, achei que o resultado aí foi bem interessante, e isso vai contribuir para deslanchar os projetos, tá? É a minha avaliação. Perfeito, Pedro. Obrigado aí, Pedro, Bruno, né, por mais esse webinar, as pessoas aí que estiveram nos acompanhando. Dizer que para mim foi bastante positivo essa evolução. Seguimos discutindo, né, então provavelmente vão ter vários webinários aí pela frente, né, para a gente discutir como que vai avançar essas mudanças.
E, gente, peço desculpas, a gente não consegue abranger todos os detalhes, são muitos detalhes ali, mas como o Bruno falou, é um texto curto, é um texto confuso, tá? Porque é muito detalhe, então se você não domina, você fica um pouco perdido, mas as informações estão lá, né? E a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá certo? Muito obrigado, um abraço a todos aí, boa noite. E realmente, Pedro, uma boa notícia, uma enxurrada demais aí de problemas que a gente está vivendo em outros setores, né? Sem dúvida. Se preparem, viu, pessoal? Uma boa noite para vocês. Continuem se reciclando, né? Essas mudanças, elas acontecem, não tem jeito. O segredo é se adaptar a elas e enxergar coisas aí, né? Possibilidades que às vezes as pessoas, outros não enxerguem, né? Linkem essas possibilidades com as necessidades dos clientes de vocês e tá aí um produto, né? Quem define isso, né, são vocês, com base no que vocês conhecem do mercado. Mais uma vez, né, convido vocês a estarem aí participando dos nossos cursos, lendo as nossas matérias, que a ideia é essa mesmo, né, gerar aí um pensamento crítico em vocês para que vocês percorram o caminho de vocês da melhor maneira possível, né, e trazendo aí inovações. Uma boa noite a todos, a gente fica por aqui, agradeço mais uma vez aos nossos participantes, aos nossos palestrantes também, e até uma próxima. Uma boa noite. Boa. Até mais, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau, gente.